Põe bem perto para fazer mais barulho. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí a energosfera pessoal, que é da energossomatologia, que é o estudo do processo da energia. É a aura, é o campo de natureza desconhecida, com algumas características magnéticas, de aparência luminosa para sensitivos, conscientes e consciências projetadas em certas oportunidades, cujas cores provavelmente estão ligadas à energia do campo e às atividades e pensamentos das realidades envolvidas. Por exemplo, seres vivos, homens, mulheres, crianças, fetos, animais, plantas, minerais, objetos físicos e até conscientes. Agora, esta é a aura humana, que o povo gosta de chamar, aura luminosa, aura protetora, aura da saúde, a aura confusa, a aura doentia, a aura projetiva, a aura peniana, a aura orgástica, a bioaura pessoal, a biosfera pessoal, a sondagem bioenergética, a experiência energossomática, a abordagem maior bioenergética. Eu estou falando sondagem e abordagem. Agora, o acoplamento energético, o magnetismo pessoal, a presença magnética, o passaporte energético, as energias conscienciais como cartão de visita pessoal antecipado, as ECs antipáticas, o processo da força presencial, o estado vibracional profilático. Agora, esse verbete tem 6 páginas, tem uma série de considerações sobre a natureza, por exemplo, da energosfera, a identificação e classificação da energosfera, a manutenção, as técnicas antipoluidoras extrafísicas de desintoxicação e defesa vibratória, os objetos e o processo da energosfera com os objetos. A energosfera pessoal é extremamente importante porque a vida humana é inteiramente assentada nas bases onipresentes das energias conscienciais colhidas na energia imanente. No teste de avaliação parapsíquica pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto à leitura das energosferas das pessoas? Você vê energosferas alheias espontaneamente ao modo de mensagens do amparador extrafísico? Eu quero dizer para vocês que esse verbete tem 6 páginas, como eu disse, tem 37 elogias e 7 máximos. Eu quero dizer que existe aí, na sinonimologia, o 07 está lá, defensa mental. Não precisa de corrigir, porque o nome é defensa mesmo. 2 pessoas já vieram falar comigo que está errado. Não está, não. Defensa é quando você põe alguma coisa para suportar a outra que você está mandando. Então, isso aí, por exemplo, o processo da defesa energética, o problema do acoplamento que você faz, certos processos, por exemplo, do encapsulamento, enfim, isso tudo é defensa, para amortecer. E aqui, ó, ela está em cima do lance, defensa mental. A sua mente tem defesa ou ela é aberta para qualquer assediador? Vocês estão entendendo? Não é defesa, não, é defensa. É o processo. Quem quiser ler no dicionário, que vai ver como é que é. O dicionário fala, por exemplo, você está num caminhão, tem que julgar umas coisas que pode quebrar. Então você coloca um colchão de ar, uma coisa qualquer, para julgar em cima. Aquilo é uma defesa. Tá certo? Aí nós temos defesa também em matéria de energia. Aí depende de quem está fazendo. Outra coisa, aí tem 7 máximos, porque nós estamos contando as enumerações horizontais da definologia e também da sinonimologia. O número 9 tem mais de 7 itens. Agora, eu vou aproveitar aqui rapidinho para falar algumas coisas para vocês. Aquele museu lá, o Madame Trousseau, ou Tissot, como eles gostam de falar, fizeram um boneco de Hitler, ele foi decapitado no Museu de Cera. O boneco custou uma nota. Agora veja, o que esses camaradas desse museu estão fazendo para colocar o Hitler numa exposição? E parece que já estão fazendo, Madame Tussauds está fazendo isso em vários lugares.
Quer dizer, deve ter neonazista lá no meio disso. Isso é um absurdo. O cara que decapitou, ele está indo para a justiça, vai ter que pagar o negócio tudo. Esse devia de ir para o monumento na praça. Ele decapitou o boneco do Hitler, antes dele suicidar. Estava o boneco em cima de uma mesa, tudo. Está aqui tudo na internet, está mostrando tudo isso. Então vocês vejam, falta orientação até nas exposições europeias das coisas. E Madame Tussauds, eles gastam tanto dinheiro, cada boneco desse custa um monte de euros para fazer. Agora, ó, Conselho de Promotores do Rio Grande do Sul pede fim do MST. Então, é uma reportagem que fizeram, a Folha trouxe, e isso está na internet por todo lado. O Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul aprovou o relatório que pede a dissolução do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que já serviu de base para as ações judiciais contra Sem Terra, que inclui proibição de marcha e autorização de despejo e deslocamento de acampamento em forma desde terça-feira, tal. Vocês estão vendo, é a primeira vez que se fala mais seriamente contra o MST, que é a maior formação do Brasil. Eu não sou contra o povo de Sem Terra, não. Eu sou contra o processo de atacar as propriedades dos outros. Onde é que nós estamos? Onde é que fica a democracia nisso? Agora, como o Brasil já está cheio de coisa, ultrapassando a democracia, com a corrupção danada a partir do PT, a gente tem que abrir o olho com isso, isso é um perigo. Estudo relaciona a descrença religiosa a QI alto. De modo que isso aqui é o princípio da descrença, que eles estão achando que é só pessoa que tem QI alto. De modo que vocês todos têm QI alto, tá certo? Segundo ali o estudo. Agora, ó, carta enviada a Shell nos anos 86. Isso aqui é uma raridade. Tem uma carta que o cara escreveu tudo errado, o português, falando: olá, tem um Corcel, 1986 a álcool, e sou cliente do posto Shell. Não abasteço em nenhum outro posto há mais de 5 anos. Estou escrevendo porque estou com uma dúvida na qual acho que vocês são os mais indicados. A me ajuda. A questão é que estou programando uma viagem para domingo. Nesse dia será realizado segundo turno das eleições, e mais uma vez vai ter a proibição de venda de álcool, de meia-noite até a meia-noite de domingo. Adivinha quem é que escreveu a carta? Lula. Está aqui, ó. Quem quiser ver, está aqui. Agora, veja. Também na internet está aqui. Frase atribuída ao presidente Lula, tendo em mãos um livro com páginas em branco. Isso é que é livro bom. A gente nem precisa ler. Ler é pior do que fazer exercício em esteira. Esse é o presidente da República nosso. Ainda que de brincadeira, um cidadão que diz uma besteira dessa não merece respeito. Se for autoridade, então, deve ser arredada da vida pública. Isso é o nosso presidente da República. Não sou eu que escrevi, não. Isso é da internet, tá? Está aqui. Vocês estão vendo que essas coisas que eu falo, são milhares que estão falando por aí. Mas agora eles estão comprando tudo. Está falando aqui, ó, uma outra condição. Preparando terreno para ser o ditador. Jorge Serrão. Está circulando pela internet. E está escrito assim: alerta total, exclusivo. Um organismo sediado em Washington. Eu andei tocando esse assunto aqui, mas aqui agora tem os detalhes. A partir de 2008, a reeleição para o mandato de mais 6 anos. É o que eles estão querendo programar. Eles querem deixar o Lula com a longevidade do poder. É o populismo do Brasil. O povo é submisso. O plano de Lula é comparado ao do venezuelano Hugo Chávez. Há uma prestação de conta da campanha da reeleição que o PT recebeu 10 milhões de empresas que têm concessões de serviço público e que a lei proíbe. O estudo revela que a fortuna pessoal do Lula da Silva é estimada pela revista Forbes em 2 bilhões de dólares. O presidente estaria usando tal fortuna para comprar televisões a cabo, a fim de formar uma rede de comunicação com o filho Lulinha, que estaria administrando uma fortuna pessoal de 900 milhões. Agora, há uma divulgação para sustentar o trabalho de comunicação do governo petista. Lula está comprando jornalistas amestrados? Tudo indica que sim. Lembra que eu já falei? Tem um povo da Rede Globo que só fala a favor dele o tempo todo. E tinha um cara que trabalhava lá que hoje está mexendo com a TV do Estado. Então, lembra que eu falei isso na hora que ele saiu?
Falou isso tudo. Agora aqui, o presidente estaria pagando por fora, veja bem, para jornalistas famosos, de grandes redes de TV e jornais, especialmente escalados para analisar a notícia de uma maneira não contundente ao governo petista. Olha lá, fatos e versões, lá, da Globo News, é de vomitar. A moça que fala isso lá o tempo todo é de vomitar. Tudo é o Lula, o presidente Lula. É tudo a favor. A Rede Globo está vendida porque eles compraram a Rede Globo, está falando aqui. Comprando oposição com ameaça de denunciar as mazelas dos opositores, e também a Globo já tirou os comentários de Arnaldo Jabor da CBN. A Globo recebeu 800 milhões em empréstimo camarada do PT através do governo do BNDES. Agora, em troca, a Globo só mostra Lula sorrindo em um ângulo fotográfico favorável em seus telejornais. Serra só aparece em todos sisudo e mal-humorado. Está aqui falando, um negócio bem claro. Eu não sei se é a turma se esse homem é da turma do Serra, mas não interessa. Que essas coisas tem na Rede Globo, nós estamos vendo. Agora, milhões de pobres estão recebendo R$300, 2 por família, sem trabalhar. Vão votar no Lula. Ele está comprando os votos. Agora, mesmo nesse ano aí, tudo, e eles estão tirando, agora tem bilhões que estão dando tudo. Isso é compra de voto. Já em 1940, no Brasil, tinha isso no interior. E o governo, agora aqui, sabia que o maior acionista da TAM é a mulher do Zé Dirceu? E o governo ajudou a fundar a Vale para a TAM subir. Na verdade, você acha que é a mulher do Zé Dirceu, que é acionista da TAM, ou ela é laranja da quadrilha do PT? Eu estou lendo aqui o que está na internet. É bom vocês saberem, porque está aqui. Agora, vocês vão falar assim, precisa apresentar os dados. Está aqui, ó. Emissora de metalúrgica no ABC sai em 90 dias. Estado de São Paulo, que eu recortei de ontem. Está cá. Página inteira. Agora, ó, aparece aqui. Reuniões para agilizar processo de liberação das concessões para a rádio e TV vem ocorrendo entre Lula, Dilma e Hélio Costa. Está aqui, ó. Então, veja, isso que está falando ali, pelo menos isso aqui nós temos um dado, ó, é baseado em fatos. O negócio está aqui, é o que eles estão falando ali. Vocês estão entendendo? Então, essa é a posição atual do PT e do presidente da República. E outra coisa, tem gente do exterior que já mandaram isso até para o Senado brasileiro. Eu não sei se alguém vai falar nisso, nunca falaram, né? Então, nós estamos falando aqui para a gente ficar a par do que se passa. Agora, gente, eu vou chamar o Losch, que vai fazer uma comunicação também de prestação de serviço para nós. Que não é nada de concessão de emissora, mas é uma coisa até parecida, porque é o tertuliário. Bom, pessoal, então a prestação de contas em relação ao tertuliário, em breve, aí para o mês de outubro, nós esperamos estar com o tertuliário pronto. Então, até para o pessoal da internet, está assistindo nós aqui ao vivo, é importante também se envolver nesse mega projeto e dar, na medida do possível, a contribuição que puder. Bom, então, fazendo um relatório geral, a arrecadação até o momento para o projeto tertuliário foi de, até 30 de junho, né, foi de R$ 516 mil. O saldo em conta atualmente é de R$ 211 mil. Desses já foram comprometidos R$ 88 mil relativos ao término da primeira etapa, que é a parte bruta da construção, 100 mil da cobertura e a cúpula, que vai ser ainda, e 15 mil para a pintura em amarelo da cobertura e também do próprio, da própria estrutura como um todo. Para a segunda etapa, o acabamento, há R$ 50 mil assegurados, de um total de R$ 376 mil para essa segunda fase, que é a de acabamento. Faltam ser arrecadados ainda cerca de R$ 300 mil para o término da obra. O cronograma de obras para inauguração no verbete 1.000 ainda é possível, mas há necessidade de entrada de recursos. Ou seja, nós vamos depender simplesmente dessa entrada de recursos para conseguir a meta no verbete 1.000, né, o número 1.000, podemos inaugurar aí o tertuliário. Então, vale aí o empenho de todos. A previsão é de que 100 novas doações no final do mês que vem, em agosto, né, as obras paralisem. Então, a prestação de contas da obra encontra-se à disposição, com mais detalhes, dos interessados junto ao financeiro do CAEC em relação ao orçamento das etapas faltantes junto à AIEC. Tá?
Também podem ser feitas doações de materiais. Então, nós temos aí a questão da etapa do forro, está em torno de R$25 mil. A etapa referente aos pisos, em torno de R$60 mil. A etapa referente a esquadrias e vidros, R$64 mil. Pinturas, R$63 mil. E louças e metais sanitários, R$19 mil. Então, a pessoa pode fazer doações, tá, através do próprio site da Tertúlia, o site oficial da Tertúlia Conscienciologia, através do CAE, que também pode ter mais informações, e também pode ligar diretamente no telefone do professor César Cordioli. O telefone é o DDD 45, que é de Foz do Iguaçu, 9964 1111. Repetindo, 45 9964 1111, professor César Cordioli. Então, quem tiver interesse, quem está aí pela internet de todo o Brasil e fora do Brasil e puder contribuir com o tertuliário, vai ser de muito bom grado para todos nós, tá ok? É isso aí, pessoal. Obrigado. Pode falar, tá bom. Professor, aqui na página 46 do verbete, teoremas. Aqui o senhor fala do volume da coloração da energosfera e cita aqui a questão do carregamento do alto pensene. Mas eu queria entender melhor aqui como que funciona. Por exemplo, o carregamento no PEN ou um carregamento no N, como que especificamente ele interfere na psicosfera? O carregamento no PEN expande? Uma pessoa, ela pode carregar em qualquer um. Seja no PEN, no SEN ou no N, ela pode carregar positivamente, pode carregar também de uma maneira patológica. Depende dela. Agora, conforme essa posição, a coisa mais séria que tem na energosfera é o conforto ou desconforto que a pessoa sente com isso. Não só a própria pessoa, como as pessoas em torno dela. Então, o problema é ver se está confortável ou não, se aquilo é sadio ou não, pela reação. Agora, o processo de cor e o problema de forma, isso é muito relativo. Eu estou falando aqui porque o povo gosta de falar, mas isso é relativo. Porque esse processo de cor é muita coisa psicológica. É um problema da cabeça da pessoa. É tanto que você se sugerir, todo mundo vê a cor que você quer. Você está entendendo? Com sugestão, é muito fácil tapear os outros. Então, não vale a pena esse processo de cor. Mas, por exemplo, para a gente afirmar nada. Por exemplo, tem a questão do chakra. Agora, a única coisa que tem é o seguinte, tem uma hora que não tem cor nenhuma. Fica tudo branquinho. Você está entendendo? Às vezes, é o ponto mais elevado de processo de energia quando instala um campo. Isso tudo a gente tem que ver. Você está entendendo? Por exemplo, às vezes pode aparecer um mega assediador, um Exu, que está todo colorido. Não quer dizer nada, que aquilo é gostoso, que é bom, que o ambiente é favorável, é negativo. Então, esse negócio de cor é a maior tapiação que tem. Precisa ter cuidado com isso. E porque, assim, alguns livros descrevem, por exemplo, os chakras da região do tórax. Isso tudo é bobagem, isso aí tudo é ilusão e a poesia do orientalismo. Eles fazem muita poesia. O coração, como tem sangue, é vermelho. E por aí vai. Então, é uma opção de coisa. Tudo é secundário, não é por aí não. O problema é ver a reação que você tem. É agradável ou desagradável? Como é que é o negócio? E eles não gostam de falar nisso, porque eles não estudam o processo de assédio. Só vê a coisa boa, boa, boa. É a poesia. Entendeu? Sim. Isso é arte, não resolve. Nós temos que estudar o negócio com a gente e com os outros, seriamente. Passar o micrótomo, olhar o pente fino, com o pente fino, ver os detalhes. Entende? Entendi. E aqui, ainda na página 46, mais acima, onde diz ali mega energosfera, que o senhor fala da energosfera dos serenóis, né? Que é a maxi energosfera. Sim. Assim, eu fico pensando, por exemplo, um serenão, quando ele está no intrafísico, essa maxi energosfera dele interage com as pessoas e até com a questão do ambiente. E ele é também. capaz, então, de sossegar isso tudo. Por isso que ele consegue o anonimato. É isso que eu queria saber. Porque ele domina o processo de energia em torno dele. Ele domina principalmente a ele lá dentro, para ele não aparecer. É como se ele fosse invisível lá dentro de todo mundo, no meio de todo mundo. Mas a energia dele exerce, por exemplo, na manutenção do planeta, da ele estrutura ajuda, do planeta mas mesmo sem da natureza? fazer estupro evolutivo. Ele às vezes deve até saber, vai haver o estouro do vulcão, mas ele não entra muito nisso. Entendeu? A coisa tem que deixar a coisa continuar, porque isso tudo tem sua razão de ser. O que vai fazer?
Você já pensou, se o Serenão, com a força dele, ele podia recuperar uma porção de corpos dos caras que vão morrer. Chega no hospital e tira todo mundo. Um monte de gente ia melhorar. Ele não pode fazer isso. Entendo. Entendeu? E quando o Serenão... A primeira coisa que ia acontecer é que os médicos iam perder a profissão, né? Enfermeiro, paramédico. Entende? E outra coisa, isso aí também era temporário. Eu tinha que fazer o tempo todo. Porque solta a pessoa, daqui a pouco está tudo aí estragado de novo, porque o corpo é perecível. E da questão de quando o Serenão dessoma, assim, o senhor já experienciou, assim, que repercussão que dá eu não sei. Eu não sei. Não, eu não sei. Entende? Vamos Porque estudar. Deve dar, né? Vamos estudar, está aí para estudar, né? É um desafio. Obrigada. Vamos nessa. É na página 46 também, Valdo, é o segundo item, Estado. Sim. O estado de saúde, a idade do ser humano, e a idade do ser humano influi nas condições da psicosfera alterada ou renovada múltiplas vezes no decurso da existência intrafísica. Isso tem relação com a Morex, com a Mini... Tem com a Morex, tem com as doenças da pessoa, tem com o ambiente que ela está, isso se relaciona com muita coisa na vida, né? Não há dúvida, esse estado de saúde é seríssimo. E como é que acontece essa renovação? Você pôs alterada, quer dizer, pode ser diminuída e pode ser A primeira renovada. coisa é o ânimo da pessoa. Se você vê que uma pessoa está desanimada, ela está no caminho para morrer. Se ela tem bom ânimo, ela não vai morrer fácil. Uma pessoa morre quando ela quer. Muitos casos são assim. Muita gente morre mais cedo porque está querendo morrer. Então o corpo estiola. Olha só essa turma da anorexia. Eles morrem porque querem, eles estão se suicidando lentamente. Anorexia é isso. Então, ali é uma coisa bem palpável, bem objetiva, bem prática. Mas assim é tudo. Se uma pessoa pensar negativamente, falta a pensionização positiva, tudo piora para ela. É o caminho de estiolar, de definhar. Ela piora. Parte disso seriam as práticas da pessoa, quer dizer, a primeira coisa é a positividade da pensionização. É o que eu chamo de higiene consciencial. Isso é a coisa mais séria que tem. Por exemplo, a melhor coisa que teve dentro do processo da New Age foi que eles exaltaram o pensamento positivo. Mas não houve tanta bobagem que falaram junto, que aquilo perdeu no monte do montur de lixão. Eles chamavam do desenvolvimento do potencial humano. Não, isso vem desde 1950 que eles começaram a falar, lá, outros falaram. Mas é uma pena, o pensamento positivo é a base de tudo na vida. É a pensionização sadia, a higiene consciencial. O temperamento também tem relação com isso. Não, o temperamento é que molda qualquer coisa da pessoa, bom e ruim. Então é preciso ver aí o que cada um tem. Mas o temperamento, se nós formos falar tudo é temperamento, tudo é. Não é só isso. Agora, uma pessoa, por exemplo, que tem um temperamento difícil, aquilo já vem há mais de 2 milênios, você acha que ele vai mudar de uma hora para outra? Não vai. Tem que ter muita compreensão dessa pessoa, ajudar o que a gente puder. Agora, você vê como é que a TARES é muito mais necessária do que TACOM. O processo é tarístico, é esclarecer, informar, fazer reeducação, ajudar todo mundo a reeducar, começar com a gente. É um trabalhão que a gente tem pela frente. Vamos ver o próximo milênio, se vai melhorar. Vamos trabalhar bem nesse para ver se no outro já tem alguma luz no fim do túnel. Senão vai demorar. Lindo. Valdo, aqui no verbete, desde a parafatologia, fala em diversos tipos de aura, confusa, doentia, projetiva. Depois, na imagem aqui da página 45, fala alguma coisa do cartão de visita pessoal, etc. Ficha da... Todo mundo tem o cartão de visita. Agora tem cartão de visita que é sujo, fedorento, mal feito, horrível. A minha pergunta é, na prática, bem prática, assim, como é que você faz a leitura da energosfera? A leitura é o seguinte, uma das coisas que eu acho, às vezes é mais fácil ler uma pessoa do que ler um livro. Entende? Por quê?
O livro, às vezes, está falando em pensamentos muito técnicos, de alto nível, com profundidade. E uma pessoa, ela é óbvia. Ela não consegue esconder. Se você sabe as determinações disso, você vê logo. Pelas rugas da cara da pessoa, você já vê do ponto de vista físico. Agora, do ponto de vista da psicosfera, você vê as energias dela. Se as energias são agradáveis, você vê que ela é bem conformada, você vê a aura lá refletindo as coisas lá de dentro da cabeça da pessoa positiva, todos esses fatores são convergentes. Eles mostram que aquilo está ótimo. Agora, por exemplo, se uma pessoa ela está sempre fazendo careta, está cheia de problema, tem as rugas, o negócio é desagradável só de se olhar para ela, você vai olhar a psicosfera, aquilo está tudo difícil. Você não se sente bem com ela. Então, olha, observem, por exemplo, às vezes, uma pessoa que aparece que foi presa na televisão, ao vivo, a hora que prende a pessoa. Você olha direitinho, você vê. É por ali que a pessoa começa a ver. Tem que ver primeiro com os doentes, mas depois ver com os sadios. Você junta, por exemplo, expressão com a aura, com tudo. Sei, mas agora o processo a gente vê logo. O que é agradável, o que é desagradável. O amor à primeira vista existe também a partir disso. É empatia, é afinidade, é o carisma de certas pessoas, a força presencial. Mas a leitura sua da aura, provavelmente... A minha leitura, para mim, por exemplo, no meu caso, que eu dou mais valor, é a hora que eu aprofundo o processo. Então, se tem uma pessoa na minha frente, está aí calada, qualquer coisa... Por exemplo, nós estamos esperando para ser atendido uma repartição pública. As pessoas estão lá, eu estou aqui. Eu estou aqui sem fazer nada, a pessoa também, nós estamos esperando. Eu tenho o número 4, ele lá tem o número 2. Então ele vai ser chamado primeiro. Eu estou aí de olho para ver o que se passa. A hora que eu olho, inevitavelmente a gente acaba lendo a pessoa. Se eu não estou lendo nada, estou só esperando para ver o que é, você vê a aura, você vê o que é. Eu, às vezes, se não tiver cuidado, eu começo a ver até retrospecções da pessoa, quer dizer, processo retrospectivo dela. Mas a pergunta... Isso é normal. Agora, se eu fizer afinidade, você melhora. Agora, por exemplo, eu estou assim, aí tem uma mãe segurando a criança começa a chorar. O que eu faço? Começo a jogar energia em cima da criança. Afasto aquela mulher que está lá, que está doida atrás dela, extrafísica. A menina para de chorar. Daí a pouco a mãe brinca, tal. Daí a pouco a mãe levanta, tal. E chega com a menina perto de mim. Você já viu a minha filha? Como é que é? Então, mas é o que eu estou ela não sabe o que é que eu fiz antes. Eu falo como pergunta, mas provavelmente você junta a leitura da aura com o acoplamento, com isso. Eu junto o que eu posso, dentro de qualquer idioma, tudo quanto é instrumento que eu tenho, é para matar ou morrer, é o definitivo, é tudo. Eu coloco tudo no mesmo número, meu jogo é assim. É o jogo bruto, geral, total. Por exemplo, a gente vai ajudar uma pessoa. Eu às vezes vi que o negócio era muito grave, eu falo assim, que a minha vida acabe, mas que a pessoa melhore. Com uma posição dessa, se afasta tudo quanto é coisa negativa, tudo vai positivo para aquilo que você faz. O fluxo da assistência aumenta. Mas quando você lê uma aura, ali não é só ler a aura pela luminosidade, mas aquilo também transmite alguma energia. Não, e se a gente entra, você vai mexer. Se tem assediador, você está mexendo no assediador, ele vem para você. Aí, às vezes, eu tenho que encapsular, tenho que levar. Se eu vou fazer uma coisa dessa, eu já saio para ajudar alguma coisa. Se eu estou em silêncio e a pessoa tem algum problema, o que eu vou fazer é positivo, ela não pode reclamar, mesmo não sabendo o que está se passando. Eu não faço estupro evolutivo, mas também não vou invadir o direito das pessoas. Eu deixo tudo como está. Quer dizer, você pode começar pela aura, juntar um monte de coisa e até não, a gente começa pelo pensamento. Mas às vezes... Olha, eu às vezes chego no lugar e falo assim, vai acontecer um negócio aí daqui a pouco. Vamos com calma, que eu já recebi o pensamento antes da pessoa chegar. Você já não viu falar aquele negócio que eu estava em cima da casa, que foi destelhada, eu estava ajudando o cara a fazer o telhamento lá, reentelhar, sabe? Colocar as telhas no lugar, porque tivemos que comprar telha para colocar na casa dele. Então eu estou lá em cima, no telhado, junto com ele, e a gente colocando uma telha aqui, encaixando a outra, tal. Aí
a gente trabalhando lá, eu viro para ele e falo assim, olha, você vai ter que continuar com o serviço aqui. Mas, Valdo, você subiu aqui, você vai trabalhar aqui. Eu falei assim, espera só o que vai acontecer. A hora que eu acabei de falar, atrás da gente, estava um menino correndo. Doutor, estão chamando o senhor lá embaixo, no terreno. Estão chamando. Aí ele vira para mim assim, você não tem jeito, vai. Lá fui eu descer para ver o que é que tinha lá. Você está entendendo como é que é? Agora, como é que eu fiquei sabendo aquilo antes? A energia do menino correndo com aquele negócio todo me atingiu lá antes, eu captei alguma coisa. Você entendeu como é que é? Então o negócio, a energia da pessoa, o cartão de visita do menino, chegou antes dele. E lá em cima, na casa onde eu estava. Porque o endereço dele era para falar comigo. Mas aí houve uma certa pré-cognição. Não, isso é simulcognição. Isso é simulcognição. Isso é muito comum. Das coisas mais comuns que tem é a simulcognição. A pré-cognição já é secundária. Entende? Mas existe, ela é muito comum, não é tão rara assim não, do jeito que se pensa não. Mas que a maioria das pessoas não sabe interpretar os fenômenos. Agora, se soubesse, ia aparecer mais. Os casos iam ser notificados em maior número de ocorrência. Mas o caso, isolando só a aura, às vezes você vê uma pessoa e fala, não, ela está com a aura boa. Não, é o acoplamentário que está aqui, ó. Por coincidência, como sempre, a sincronicidade, hoje tem um acoplamentário. Lá dentro a gente vê os negócios todos, como é que se passa. Mas uma pessoa ficou lá, acabou. Ela está nos spots. Ela está, ó. Essa aura boa, o que é uma aura grande, luminosa? Não, a maioria do povo, às vezes, nem tem aura. O troço está tudo escondido, está fechado. Eu mesmo estou falando que a aura normal, às vezes, chega a 10 centímetros só da pessoa. Ela pode estar pequena. Agora, a maioria nós vemos é 2, 3 centímetros, você vê direitinho. Uma outra coisa, tem gente que acha que só vê a aura se tem um fundo adequado para aquilo. Entende? Ou a cor, ou qualquer coisa. Isso tudo é bobagem. Com o passar do tempo, você vê sem ver o que está atrás. Você vê aqui. A pessoa vê aí. Quer dizer que a qualidade da aura não depende do tamanho, você vê pelo... Depende. Agora, a coisa mais séria a pessoa é agradável ou desagradável? Mas aquilo se sente também... Tem pessoa que você chega perto dela, na mesma hora dá um tumulto dentro de você. Parece que você passou por um tsunami. E você não sabe por quê. E outra coisa, às vezes você nem sabe que é aquela pessoa que fez isso. Isso que é o pior. A vida está assim de fato igual esse, todo lado. Agora, ó, esse é o motivo que todo happening, toda multidão, todo lugar, isso é um perigo. Por isso que sai tanto. Vocês já perceberam o tanto de acidente, de tragédia que tem quando reúne muita gente, principalmente quando tem riscomania, ou quando tem um processo de esporte, ou jogo. Mesmo em futebol. Por quê? A emoção é que está mandando aquilo. Acontece de caírem lá de cima. Pois é, então são os bichos. Bicho-homem. É o animal humano que está funcionando. Agora, o animal humano, dentro de uma manada, ele fica pior. Por isso tem os hooligans, esse povo todo. Olha só a lógica disso. Mas o que funciona mais é você sentir, sei lá, uma transmissão da pessoa. Primeiro você sente, aquilo chamou atenção, se você começa então a fazer a prospecção, fazer o sensoriamento, você vai aprofundando, você vê uma opção de coisa. Mas é mais um acoplamento mesmo. É muito mais, né? Às vezes você entra na história por causa daquela evidência. É o jeito. Agora, o problema todo é a gente ajudar o que a gente pode, sem interferir no livre-arbítrio de ninguém. Entende? Você ajuda. Agora, em multidão, já aconteceu comigo. Multidão, só quem deve ir lá é quem tem defesa. Quem não tem, é uma loucura. Mas em estádio de futebol... Eu já participei de multidão, mas encapsulada, a maior parte do tempo. Mas mesmo assim, eu já contei para vocês. Que uma vez eu entrei numa multidão sem querer, quer dizer, eu estava no Cine São Luís, na Praça da Matriz, em Uberaba, quando sai o filme, eu de uniforme de estudante, que levava de uniforme, era mais barata a entrada, eu não tinha muito dinheiro. Né? Então, eu fui lá, na hora que sai, eles seguraram todo mundo, aquele monte de homem, para quebrar o cinema. Eles estavam esperando que a gente saísse para quebrar o cinema.
Não, joga a pedra, joga, porque senão nós jogamos em cima de você. Vamos, e tudo. E lá vou eu jogar pedra, vai quebrar a vidraça, aquele negócio todo. Eu não posso ir para estádio, que a última vez que eu fui, aqui foi até em Cidade Leste assistir Brasil-Argentina, com meu filho estava aí, há muito tempo já. Aqui, aí começa a passar na minha cabeça, o povo tem vontade de matar todo mundo ali, passa na cabeça, uma loucura. Passa, né? Porque você está captando o pensamento dos outros. Só que esse cara que xinga a mãe do outro, aquela história de matar toda, que mesmo. joga garrafa. Eles querem matar, joga garrafada, então. Loucura aquilo. Pois é, mas é isso. Agora, ó, um lugar para a pessoa examinar o que é o processo emocional é no turf, na corrida de cavalo. Que a pessoa começa falando bem do cavalo, daí a pouco ela começa a xingar os piores nomes. E isso é alguns minutos, são 5 minutos, acontece isso tudo. Então a pessoa de 5 minutos, ela saiu da baratosfera, foi para o paraíso, ou saiu do paraíso, foi para a baratosfera. E você vê aquela multidão fazendo isso. Aquilo é terrível. Agora, lá é que tem emoção mesmo e energia. Mais do que as Agora, o que tem de consciência energívola no turf, é uma loucura. Eles ficam com bronca, o cavalo vai ganhar. Não, porque eles começam e falam, né? Vai, benzinho, vai depressa, vai, corre, corre, corre. E ele grita, grita. Daí a pouco ele fala, filha da mãe, não sei o que é. Tudo quanto é nome esquisito contra o cara. Pangaré. Não, mas isso é de menos. Né? Tá bom, obrigado. Na conformática, na unidade, o energopensene é a unidade de medida da evolução consciencial. Onde está? Na página 43. 43. Isso. Unidade. Na unidade. O energopensene é a unidade de medida da evolução consciencial. Você podia explicar melhor com relação como é que se afere essa questão do energopensene? O energopensene é o seguinte, veja bem, nós temos a pensenização. São 3 elementos que constituem o PEN, o SEN e o N. Agora, o PEN é a ideia da pessoa, é o que ela pensa. Isso é um processo mais teórico, ela não tem tanta ação, porque a maioria que está evoluindo ainda não domina as coisas pelo pensamento. Então, o segundo é o SEN. A maioria ainda é bicho, ainda está dominado pelas emoções. Então, o que manda é o N. Tem que melhorar primeiro é o N, porque é a ação da pessoa, o movimento dela, a atividade dela. Então, por isso que a gente coloca aqui como uma unidade de medida. Em primeiro lugar, tem que ver o resultado, o que a pessoa pensou, o que a pessoa sentiu, para ver o que ela está fazendo. Esse N é que é o negócio. Então, o energopensene, a unidade de medida. O que é que a pessoa pensa em matéria de energia? A evolução está aí. Você vale o tanto de EV que você domina, o tanto de energia consciencial qualificada que você tem, o que você usa, o que você aplica. Entende? Agora, Jussara, a base dessa vida, eu vivo falando isso aqui, é energia. Tá certo? Essa vida nessa dimensão é energética. Então, até chegar na condição de consciência livre, vai ser o... Mas para você, acho que vai ser fácil. Com esse sorriso dela, ela vai longe. Com relação, na página 46, Sim. Na manutenção em mentalização, o solilóquio positivo da autoimagem bioenergética. O que seria isso? Vê aqui onde é que está isso. Manutenção, que número que é? 16, mentalização. 16, mentalização. Solilóquio positivo da autoimagem bioenergética. Solilóquio é a pessoa que pensa por ela mesma, é a palavra mental da pessoa. Ela que está pensando. Então, ela tem isso positivamente, pensando na imagem bioenergética. Então, por exemplo, você pensa em você irradiando energia para o mundo. Olha o mapa do Brasil e ilumina o mapa do Brasil todo. Joga energia em cima do Lula para ele caminhar com as melhores ideias possíveis para ajudar os outros. Você está entendendo? Em Brasília. Pensa no globo para ver se melhora. Pensa no Bush, para o Bush ficar mais calmo, entende? Pacífico. Pensa no povo do Iraque, para não matar tanta gente. Pensa que tem outras coisas, entendeu? Na vida, não precisa estar matando os outros. Então, isso tudo ajuda. Agora, coloca aí um jorro de energia em cima de tudo isso.
Pensa na Terra, por exemplo, como uma bola luminosa, mas de luz positiva, está entendendo? Sadia. Aquilo irradiando, saindo dos continentes. Todas essas imagens vão ajudar. Porque a maioria das imagens são de filme de horror, é filme de ação, filme de bala, de exército, de briga, de guerra belicista, igual que tem de Hollywood. Entende? Raramente, se sai, eles metem o pau. Não, isso aí é poliana, não presta. No entanto, o que Hollywood precisava mais é de um processo poliano. Entende? Para ver se adoça o povo, para eles ficarem mais fraternos. Falta muita fraternidade, é briga de foice no escuro. Por exemplo, as capitais dos países, a maioria precisa disso. Tudo é igual a Hollywood. Brasília, por exemplo, Washington, é tudo cada um chupando o olho um do outro. Em Brasília, uma pessoa chega, você está no elevador do hotel, então você vai entrar assim, a pessoa olha você de baixo para cima, de cima para baixo. E olha na sua testa. Não, vai dar algum dinheiro a essa pessoa? O que ela é? Ela vai me ajudar de algum modo? É assim que é Brasília. A maioria lá pensa desse jeito. Você chega lá, você sente o olho pensando e mexendo com você. A pressão do processo. Agora todo mundo te olha. Essa é uma grande autoridade ou não? Eu sei por causa dos meus negócios de barba, que todo mundo pensa que eu sou alguma coisa. Se eu estou de paletó e gravata, então, esse deve ser alguém da embaixada tal ou qualquer coisa. Então, tá. Então, meu senhor, como é que está? O que o senhor deseja? O senhor está sabendo onde é que o senhor vai? Como é que é? Todo mundo tem interesse. O processo todo é de cifrão. Então, capitais têm cifrão. Washington também tem muito disso. São as capitais. Certo. Na página 47, em avisos, nas patológicas, você colocou a aura epilética. A aura epilética própria da síndrome convulsiva ou convulsivante, que é o sinal precedente à crise epilética, bem como os aulos neuropáticos, ambos constituindo condições estritamente patológicas. O que é que seriam esses aulos? A aura, uma pessoa que tem epilepsia, ela sabe o que é a aura. A aura é como se fosse um aviso de monitório, que vai acontecer. Ela começa a sentir certas coisas. Tem um monte de doença que tem aviso antes. Com relação por exemplo, uma boa parte das pessoas, se elas estão há muitas horas sem comer, pode começar a aparecer umas moscas cintilantes assim, ó, que mexem no olho. Às vezes de um lado. Enquanto a pessoa não come, entende? Aquilo não desaparece. Aquilo desaparece pouco a pouco, vai sumindo assim, ó, do campo visual da pessoa. Isso tudo é aura. Então, a questão da enxaqueca, aquela visualização que se tem antes, isso, a enxaqueca, ela tem uma aura da enxaqueca. Você está entendendo? Para fechar. Com relação eu observei que o verbete ele não tem a estrangeirismologia. Não. Mas na parafatologia se cita o glamour, o et. E aí, como é que... Não, eu às vezes eu seleciono outras coisas. Eu vejo aonde aquilo pode ser mais didático e deixo. Não tem nada assim, sabe, como se fosse um ritual definido nisso aí, não. A gente muda. Então, a didática é que manda. Nem todo verbete ele precisa necessariamente Não, a gente põe em outro lugar. Eu troco as bolas. Aonde precisa, aquilo que é mais autêntico, mais claro, mais pedagógico. O povo vai entender mais. Está entendendo? Ok, então, obrigada. Então. Na página 44, sim. Na binomiologia. Sim. Eu gostaria de entender mais o binômio esfera pessoal, ressaca energética. Energosfera pessoal e a ressaca energética. O processo é o seguinte, uma pessoa tem a aura dela, a energosfera dela. Agora ela faz algum estripulia, alguma coisa, e entra numa ressaca. Aí a aura dela piora, ela não está no normal. Às vezes o negócio piora tanto que aquilo acusa na cara dela. Então a pessoa aparece, entrega as baratas, tal. Fala assim, mas o que você tem? Nos filmes americanos, fala assim, você está péssima. Isso é clássico dos filmes americanos. Mas o que houve com você? Você está péssimo. Entende? Às vezes é porque a pessoa está na ressaca, está numa condição down. Houve um breakdown. Ela caiu. Você está entendendo? As energias, etc. Às vezes ela está até com confusão mental. Não sabe o que está se passando.
Então, a ressaca energética, quase sempre, é porque ela recebeu energia negativa em algum lugar e ficou com energia negativa. Aquilo ali criou um bloqueio de energia e aquilo acabou aparecendo no corpo todo dela. Por exemplo, quando você quer ajudar, você já tem essa predisposição assistencial, mas não tem o know-how ou a experiência para fazer a desacima, acontece isso aí, né? Olha, em energia só deve pôr banca quem tem competência. Porque senão você está fazendo intrusão, você vai levar para casa, né? Aí quem vai entrar em ressaca Mas como que, é você. porque acontece muito comigo isso aí. Sim. Então, como que eu faço para... Você, a primeira coisa, é ficar mais quieta e caladinha. Porque se deixar por sua conta, você é uma locomotiva. Então tem que restringir, ficar quietinha. Moderar. O carioca chama isso de maneirar. Maneira. O americano chama take it easy. Vai mais devagar. Slowly. Quer dizer, vagarosamente. Você está entendendo como é que é? Devagarinho. Às vezes é o ideal. Tem que ver. Fazer mais Agora, quando um você laboratório. pode também, não deve falar atropelado, não. Para ajudar tem que falar com calma, devagar. Entendeu? Pode falar até com sotaque, que às vezes dá charme. Mas tem que ser mais devagar para o povo entender o que vai falar. Entende? Tá bom. E outra coisa, Você não... sabe que ela trabalha na Expo Conscienciologia, lá no nosso shopping. Ela é uma das grandes lá de dentro. Agora tem uma turma boa lá, eu estou vendo, tem gente que está renovando lá. Mas precisa de mais gente lá. Todo dia estão pedindo aqui. Quem é que nunca foi lá para ficar na frente do front da batalha? Precisa de ir lá para ver o povo que vem. Tem de tudo ali. Outra coisa, no meu caso particular, na referência das leituras das energosferas, eu funciono mais com insight, ou seja, a inspiração das pessoas. Não consigo ver, não consigo... Não, todo mundo é assim. Às vezes, uma boa parte do povo que não está acostumado com o parapsiquismo vê alguma coisa que tem, mas não sabe definir o que é. Ela não localiza, ela não identifica o que é. Isso é só mais tarde. Você tem que desenvolver o estado vibracional, trabalhar no acoplamentar. Você está nesse acoplamentar? Não. Pois é, precisa de ir para ver, porque esse aí ajuda. Tá Estou certo? qualificando desse jeito, fazendo... O caminho é fazer experiência, vivenciar o processo. Aí melhora. Legal. Tá certo? Vamos em frente. Professor, aqui na página 46, você fala da manutenção. Tem vários tipos, né, de técnicas. E me chamou a atenção quando você fala aqui do bocejo, de bases parapsíquicas. Onde é que está isso aí? Manutenção número 7. Que número? 7. Isso. Bocejo, as bases parapsíquicas. O caso todo é o seguinte: o bocejo mostra que a pessoa está desintoxicando alguma coisa. Quase sempre é um processo físico. Agora, às vezes, é um processo apenas psicológico, porque se uma pessoa boceja, os outros também vão bocejar. É um processo de imitação natural da psicologia humana. Agora, o que é que se passa? Bocejo sempre mostra que tem um processo de energia que precisa de melhorar. Por exemplo, você sabia que uma pessoa, por exemplo, se ela dormir demais, ela pode acordar com problema. Em vez daquilo dar uma tranquilidade para ela, vai criar problema. Uma pessoa que dorme demais é negativo, é patológico. Então, até no sono pode prejudicar. É igualzinho que a gente fala, por exemplo, um detergente. Se tem detergente demais, em vez de limpar, ele suja. Você está entendendo como é que é? Então, a gente tem que ver isso. Remédios, você usar demais, ele vira veneno. Então, a gente tem que ver isso tudo, como é que é. São os excessos da condição. A energia também é a mesma coisa. Você vai num lugar, você não está preparado com aquilo, um lugar que mexe mais com as suas emoções. Você às vezes vai captar aquela emoção toda que tem lá e vai levar para casa. Você vai ficar com a ressaca energética. Entendi. Aqui, o que assim, diferencia? Porque tem algumas técnicas que são bem assim, como você falou, físicas, né, fisiológicas. Bocejo, coriza, espreguiçamento. Porque são as coisas comuns, né? São as mais básicas. É o que mexe mais com a energia das pessoas. O banho de mar, por exemplo. Eu, por exemplo, eu recebi os americanos, às vezes para fazer pesquisa, outras vezes para atender até em meu consultório em Copacabana. Agora, tinha cara que chegava e ficava fedendo, aí 3 dias ele estava fedendo.
Como eu tinha tratado ele no consultório, eu falei assim, vem cá, o que há com você? Você não está tomando banho? Eu falei assim, Valdo, eu tomo banho de mar e não tomo banho depois, porque o mar me faz bem para a saúde. Agora, veja, isso é mentalidade americana. Eu atendi um monte de gente assim. Então eu chegava e falava assim, olha aqui, você vai sair da agora e vai tomar banho. Então xingava o cara, vá tomar banho. Você está entendendo? Que era um jeito, que os caras ficavam fedendo. Porque o mar, se você deixar com sal, aquela coisa toda, e às vezes a pessoa, então o cara, ele só secava com a toalha, vestia a roupa e colocava a gravata, paletó, tudo isso. Ainda bem que Agora, agora não gente, tem praia, né? é um monte de gente que eu atendi. É o negócio das loucuras. Gente da Califórnia, por exemplo, tinha um monte de gente assim. Isso na década de 60 era comum. Os caras chegavam, entravam lá no mar de Ipanema e pronto. Não tomava banho. Copacabana. Ficava. Professor, no O acoplamentário... pior é quando é mulher. No Por causa do acoplamentário, cabelo. teve um momento, em um determinado acoplamento, que me veio essa ideia de, como se fosse assim, quais são os atributos conscienciais que revelam uma aura de saúde da pessoa, os principais, assim. Olha, a aura de saúde é uma coisa que às vezes você não precisa nem se preocupar muito com ela, não. Olha a pessoa e vê o semblante, a fisionomia, o visual dela. Ela vai mostrar se ela é sadia ou não. Começa pela pele. Entende? Vocês viram o que eu estava falando aí para a gente arranjar extrator de cravo? Por quê? Porque eu estou vendo que às vezes tem gente que vem para cá, por exemplo, de São Paulo, e vindo para cá, depois de 6 meses, a pessoa melhora a pele. Aí aparecem os cravos. E a pessoa não tira. Eu, de vez em quando, eu mando para ir no seu salão de beleza, todo lado. Agora, então, é preciso mostrar para a pessoa como é que é o extrator de cravo, para ela ver como é que é, porque o cravo aparece mais. Quase sempre é um ponto mais escuro. E a pele, como ficou melhor, aquilo ressalta mais. A pessoa fica toda cheia de coisinha aqui. Ela já arranjou o extrator de cravo. Então nós vamos tirar cravo, todo mundo aí. Vamos desencravar a tudo. Tem dor. Não, mas esse de dor é secundário. A mulher às vezes não quer saber. Pode doer, desde que tire, que eu vou ficar melhor. Está pouco ligando. Ok, obrigada. Tá ok? Sr. Valdo, na Mas então, página 44, teoriologia, eu queria entender a teoria do arco voltaico crânio-chacral. Por que o senhor pôs teoria aqui? É só porque está no item teoriologia? Você, ao que tudo indica, não sabe mexer com o arco. Você sabe mexer? Com arco voltaico. Então, por que você está perguntando? Eu Você quero saber sabe, por que você fosse sabe teoria. a prática. Não, eu quero saber por A que teoria é para quem não sabe. Antes da prática, tem a teoria. Como é que é a teoria? Pois é, porque... A teoria é, você coloca a mão direita junto da testa, a mão esquerda na nuca, o que é que você faz, como é que assimila. Isso é a teoria da técnica. Mas agora, praticar é outra coisa. Eu tenho que falar da teoria, porque isso tudo é teoria. A maioria nunca viu falar em arco crânio-chacral. Uma outra coisa. Existe um outro troço pior do que esse, que eu não falei aquele dia. Mas que eu posso falar hoje, se você quiser, pode. Não vem mais aqui. Aqui. É o arco voltaico para crânio-chacral. Quando você faz fora do corpo. Você se projeta, vai lá e faz em cima da pessoa. Esse é muito mais sério. A pessoa se projeta O e faz projetor projetado fazendo na pessoa que está aqui. Ele pode fazer também numa consciência. Esse é o parachacral, é o paracrânio, é além do crânio. E, professor Valdo, fazer o movimento da circulação das energias no mesmo fluxo do arco voltaico, mas sem impostação das mãos, Não, válido? você se vira, porque o amparador pode te ajudar. Você siga as inspirações do amparador para fazer o que você quiser. Agora, a coisa mais séria é fazer a desassimilação simpática. Porque senão, você vai ficar com ressaca em casa. Tem que evitar a ressaca. Tá bom? Dom Álvares. Professor Valdo, aqui na página 43, em unidade, o senhor coloca, um pouquinho antes de fatologia, ou de fatuística, o senhor coloca aqui,
O energopensene é a unidade da medida da evolução consciencial. Por Sim. que o energopensene? Eu acabei de falar aqui agora. Por causa da energia. Que você mexe mais é com a energia. Você não estava aí agora, não, né? Tava? Acho que eu estava lendo aqui. Ah, sei, você não prestou atenção. Eu acabei de dizer. O problema todo é o seguinte, o pensene tem 3 coisas. Pen, que é a ideia. Sen, que é a emoção. E o N, que é a energia da pessoa. Quando a pessoa mexe com a energia, ela está funcionando. Ela é parafisiológica. Ela está agindo, ela está ativa. Ela está laborando com o processo da energia. Entende? Então, o que se passa? A base de tudo nessa vida é a elaboração do processo de energia, porque a vida é energética. Entendeu agora? Tá, quando você falou para a Jussara? É. Ah, tá, essa parte eu peguei. Explicou tudo. Tá, aqui também na página 44, o senhor colocou aqui, na colegiologia, o colégio invisível dos tenepsistas. Poderia falar um pouco mais sobre isso? O colégio invisível dos tenepsistas é isso, que eles estão querendo fazer uma reunião enorme aí de tenepsista agora, proximamente, não é isso? No fórum da É o Teneps. fórum, aquilo é o colégio, é a turma que trabalha sobre o assunto. Qualquer coisa fala com o Roberto Almeida. Hoje ele não está aí. Conversa com ele. Uma outra dúvida que eu fiquei aqui, o senhor coloca aqui na interdisciplinologia a energossomatologia e a holochakralogia. Energossomática, energossomatologia, holochacrologia, lá no fundo pode ser tudo a mesma coisa. Eu falo que é para mostrar para vocês. Porque todo mundo quer que seja uma palavra só, nem sempre. É preciso a gente elastecer isso. Por exemplo, energossomatologia é um estudo mais sério de ciência do processo. Energossomática está estudando só o problema da energia. Holochakra está falando de chakra. Cada um tem um setor. Então, no caso, a energossomatologia ela seria mais ampla. É a mais ampla. Por isso que eu estou pondo tudo logia no fim, para tudo significar a ciência. Logos significa talento, ciência, arte, desenvolvimento da ideia. Ok. Tá certo? Obrigado. Dom Eliel. Bom. Na página 45. Sim. Ondas. Aí colocou o campo eletromagnético da psicosfera humana, composto por miríades de linhas de força, emite ondas. Sim. Tá? Que tem? Dentro desse contexto aqui, na própria página também tem alerta. A energosfera do ser humano funciona como sistema de alerta extrafísico. Desenvolver o campo eletromagnético através das energias possibilita você ter um alerta maior da multidimensionalidade, alguma coisa nesse sentido? Escuta. Você sente as energias quando eu exteriorizo? Sim. Pensa nisso. Até que ponto que isso é alerta? Não, tá. Uma pessoa chega aqui na tertúlia, ela é alertada de algum modo. Às vezes já antes de chegar. Por causa do processo de energia que nós mexemos aqui. Mas, por exemplo, aqui tem um campo de energia tá, específico. É isso que eu ia colocar. Por exemplo, você trabalha com essa energia, Agora, por você exemplo, pode eu montar o campo. exteriorizo a energia. O que é que eu estou fazendo? Estou emitindo ondas. Mas, Você exemplo, entendeu? Eu entendi, mas, por exemplo, a gente pode montar então, um próprio campo em cima dessas percepções? O ideal seria que todo mundo aqui estabelecesse um campo, se possível, de 1 quilômetro em torno dele. Já pensou como é que o mundo ia melhorar em energia? Positiva que eu estou falando, né? Sadia. Ia fazer isso tudo aí. Agora, que não fosse 1 quilômetro, se todo mundo tivesse 1 metro de energia bem constituído aqui, como é que não seria? Permanente? Nós temos capacidade para isso, mas nós não podemos fazer porque a gente não dá conta. A vida humana exige outras coisas. Tá. Tem cara aí que começa a fazer um pouco de exercício desse, você tem que ir para o banheiro. Porque não está acostumado a fazer exercício nenhum. Tem uma vida sedentária. Se vai mexer com energia, mexe em tudo. Sim. Por sinal, eu quero dizer para vocês que eu estou com 76 anos. Tive uma crise hipertensiva essa semana. Agora comecei a sentir angina. Igualzinho que eu tinha na década de 70 e de 80, por causa de mudança de tempo, a meu ver. Então, o que eu fui fazer? Vamos fazer um check-up, que já está na hora de fazer. Me deram nota 10 em tudo. Nota 10. Agora, o que se passa?
Então, meu processo era o remédio que eu tomo para a hipertensão está fraco. Comecei a tomar ele mais forte, minha pressão já está mais baixa. Entende? Então, veja, a gente tem que estar olhando tudo isso. Eu com toda a energia. Agora, eu desconfiei desde o início, mas falei, não, eu estou sentindo até o iniciozinho como se fosse um desconforto, tal, aqui e tal, muito leve, de vez em quando. Mas eu senti isso umas 8 horas, em seguida. Certo. Então, eu falei, não, preciso tomar atitude. Lá fui ver, tudo que é radiografia, isso e aquilo, tal, check-up geral, como a gente deve fazer, né? Todo ano. Agora, a melhora da esteira, a hora que eu faço o esforço para valer, sim, e eles falam, bola, mas está o máximo. Aí um dos médicos veio para mim, você pode continuar com a sua esteira à vontade. Mas na minha esteira eu ando mais rápido que alguma coisa que eles estavam fazendo, então eu fiquei quieto. Entende? Então o problema todo, nós temos que fazer exercício para melhorar o processo da energia. Sim. Quem tem vida sedentária não desenvolve EV. A pessoa tem que colocar isso na cabeça. Quem tem uma vida inativa não melhora o mental soma e o processo intelectual. É necessário desintoxicar o corpo. Sim. Eu sei. Então é isso. Tá certo? Boa tarde, professor. Na quinta linha aqui da sinonimologia, o senhor fala em fotosfera psíquica. Eu queria que o senhor pudesse falar assim, é possível que essa fotosfera psíquica esteja relacionada com a emissão de fótons do paragem? Até um certo ponto, sim, mas é que esse processo aí é difícil a gente falar. Por exemplo, o que é o halo luminoso do psicossoma? O que é aquela trilha luminosa que o psicossoma faz quando você volita? Por isso que eu falo, esse negócio de luz, esse negócio tudo é uma coisa secundária, porque às vezes é você que faz. Uma das coisas mais fáceis de sugerir às pessoas é falar sobre uma cor. Ela vai no bico. Ela cria aquilo, a imaginação dela cria na hora o que é que você quer. Eu tenho pesquisado sobre a questão do DNA, né? E tem um grupo em São Paulo que anda pesquisando sobre a emissão de fótons do campo eletromagnético do DNA. Uma coisa que seria bom você falar com esse povo é para estudar a alimentação fotônica, que é o processo, por exemplo, do confuso horário, que é o problema da pineal, os pinealócitos. Isso é que eles têm que estudar mais, porque é uma alimentação fotônica. É igualzinho aquele cara que trabalha demais numa mina e nunca sai. Quando sai, ele tem um problema de ofuscação. É igualzinho o cara também que tem o confuso horário. Mudou o horário, ele fica todo alterado na cabeça, ele não dorme direito, ele tem que ter radiação solar, você sabe como é que é, de luz. Então nós chamamos isso de alimentação fotônica. Uma outra coisa, tem gente que, inclusive médicos, colegas, que a gente vai falar que o olho tem luz própria, eles não acham que tem, mas tem. Uma outra coisa, a gente falava que a célula, esse negócio todo, você pode pôr luz nisso, por causa dos fotóforos. Hoje eles já fazem isso na medicina. Eu falava que tudo isso era possível. Do jeito que é que tem bicho, nós também podemos ser assim. Por exemplo, no futuro vai ter gente doida, que devido ao processo da biônica, que vai aparecer o cara em vermelho, o outro em amarelo, o outro em azul. Que isso tudo é possível fazer com as células. Mas agora hoje, se for fazer, isso vai intoxicar todo mundo. Agora, deve ter um jeito de fazer isso sem intoxicar. Então, por exemplo, o verdadeiro salão de beleza, você se prepara, Miriam. Que nas próximas vidas, você vai, então a pessoa chega lá, eu sou azul e perdi um pouco a cor, eu queria que você aumentasse. Que isso tudo vai ter. Vocês podem preparar, que é o futuro imediato. A coisa é mais do que lógica. Já fizeram uns ratos, uns bichos, todos aí de outra cor, você já viu, né? Uhum. Agora, tudo é um processo histológico essa e quantificação celular. fotônica, né, ela foi feita por microscopia eletrônica, a nível de DNA. E aí, como a gente pensa assim, teoricamente, né, hipoteticamente, que existe uma similitude, uma analogia de um paragem, por exemplo, com um gene, por isso que eu penso na possibilidade da emissão fotônica. Ela é viável. Da emissão, até essa emissão fotônica formando a psicosfera da pessoa. Agora, por exemplo, se essa pessoa muito cuidado com tudo que mexe com esse processo de raiz. O DNA é tipo raiz. Ele movimenta muita coisa alterada. Se de ver os after effects de tudo isso.
Estuda ainda não sabe, está tudo no escuro. Não pode fazer qualquer tipo de experiência com isso, não. O Eu acho registro, por perigoso. exemplo, o registro traforista, por exemplo, de uma consciência mais evoluída, quanto mais trafora ele tem registrado a nível de paragenética, né, possivelmente, seria uma hipótese, poderia haver uma radiação fotônica maior a nível de paragênese. Poderia. E melhorando mas há problemas nisso. Quando uma pessoa age com o processo da energia consciencial, ela pode mascarar e desqualificar todos os testes que você faz. Eu, por exemplo, ao comecei a sentir um negócio aqui, não usei energia de jeito nenhum. Agora, a hora que eu terminar lá o exame, que eu estava no hospital lá, comecei a usar energia para ver o movimento do hospital, porque eu não vou entrar no hospital sem saber o que se passa. Limpei tudo. A partir daquele momento eu comecei a melhorar. Então, até que ponto que eu também me curei? Um pedaço, pelo menos, eu devo ter melhorado. Mas eu não queria fazer isso de início. Por que é que eu estava sentindo aquilo? Agora, você sabe, eu tenho refluxo. Eu não sabia se aquilo é do coração ou se é um processo de esôfago. Eu nunca senti assim durante tanto tempo, eu tinha que chamar a atenção. Pessoal, eu quero ver um cardiologista, vamos ver isso. Vamos para o hospital para ver o que se passa. Agora, tudo a gente tem que passar um pente fino. Outra coisa, você sabe que teve um médico especialista que me convidou a Belo Horizonte, junto com outro colega, para examinar o processo da minha cabeça, né? Eles queriam ver se eu era doido, a verdade é essa. E o cara, então, arranjou os aparelhos que eram os mais avançados naquela ocasião no Brasil. Aparelho caríssimo. Ele tinha até um engenheiro que cuidava, junto do computador, com todos os processos de gravar, da gravação lá dos problemas. Agora, eu então vou ao consultório, me apresentam para o médico lá, com outro colega meu, gente observando tudo. Então eles me arranjam a cadeira dele, que era uma cadeira que parecia até uma cadeira de dentista, de barbeiro, bem arrumada lá, diferente de, sabe? Que ele examinava as coisas. Colocaram uma porção de coisa na minha cabeça, no meu corpo todo, e colocaram os gráficos, tudo na outra sala. Mas na hora que era para começar qualquer coisa, eu falo assim, ó, espera aí, que eu tenho que limpar aqui, que esse negócio aqui está sujo. Entrou areia nisso aqui antes da gente chegar. E comecei a relatar o que eu estava vendo. Aí o engenheiro que estava perto do médico, porque o médico não falou nada. O engenheiro estava perto do médico, e o outro médico, meu amigo, falou assim, doutor, ele está falando da fulana que esteve aqui. Aí, ele falou tudo que quer que teve. Ela esteve aqui ontem, esteve aqui, e o negócio ficou. Pois é, então vamos limpar isso aqui. Espera aí. Eu limpo. Então, uns momentos lá, exteriorizei a energia, limpei o ambiente. Falei assim, agora nós podemos começar. Aí então ele fala, faz isso, mexe no estado vibracional, faz isso na cabeça. Então lá pelas tantas, eu perguntei para ele assim, você quer que faça uma disritmia? Eu faço. Aí, a hora que eu falei isso, joguei energia, os aparelhos todos ficaram doidos, caíram da mesa, trouxe tudo para trás. Não adiantou nada. Então, veja, se você coloca muita energia no negócio, em vez de ajudar, piora tudo. Tem que ir com calma, senão dá efeito físico. O próprio estado vibracional, por exemplo, que melhora a luminosidade da psicosfera. Mas vai com calma. Se fizer muito, ele desqualifica seu experimento. Dá tudo por água abaixo. Agora, você há de ver a cara do o engenheiro lá, que estava tomando conta dos processos lá junto com ele. Eles queriam saber de tudo. E a minha turma tudo rindo, né, do negócio que estava acontecendo. Então, e outra coisa, eu tenho o meu exame que ele fez. Você sabe que era uma nota, né? A consulta a esse colega lá especializado. Eu tenho, ele me deu uma cópia, porque a única coisa que eu pedi foi isso. Eu quero uma cópia do meu exame. Então ele me deu. Agora, aconteceu um pós depois dessa. Isso é o meu amigo, o médico, o outro, que contou do que aconteceu. O nosso amigo lá, o doutor, pegou o meu exame sem dar os dados da minha pessoa. Só pegou os gráficos do exame geral. Sem nada, quem eu era, não falou nada. E deu para um especialista superior a ele, segundo ele, que eles iam fazer um congresso. Aí o cara examinou aquilo e falou, bolas! Temos que levar esse cara para o Congresso, isso é o máximo. E começou a falar a meu respeito. Esse cara deve ser tudo errado.
Ele pensou que eu tivesse 20 e poucos anos, que era um cara ansioso. E uma porção de coisa, tudo contrário do meu temperamento, meu jeitão. Você está entendendo? Agora, o que eles fizeram? Não puderam falar nada. A hora que contaram para o médico e mostraram para ele a minha idade e a situação, então eu falei, nossa, mas como é que nós erramos? Como é que um cara pode ser assim? Você está entendendo, então? Então, você veja, você perverte, você prejudica os exames com o processo de energia consciencial. Então, a pessoa, para fazer, ela tem que conhecer as duas coisas. Tem que conhecer bem a biologia humana, os processos todos do DNA e os problemas todos da energia consciencial. De modo que, se você puder entrar para ajudar esses caras, Alexandre, você vai ajudar muita gente. Porque não pode ser no escuro. Que às vezes, com a maior das boas intenções, em vez de ajudar, você vai piorar todo o exame. O experimento vai por água abaixo. Entende? Obrigado, professor. Sim. É o seguinte, na página 46, Sim. o senhor já falou, inclusive, na manutenção, onde tem as técnicas antipoluidoras extrafísicas. Número que é? Eu queria o número 10, 14 e o 18. 10, corizas, efêmeras. Isso. 14, lacrimejamento, bilaterais, inesperado. E o Isso 18. tudo aí pode ser um processo de alergia, mas pode ser um processo também de energia consciencial. É isso Depende do que a entender. pessoa tem. Ah, isso aí é só com o tempo, complicado. você tem que fazer as experiências. É porque é o seguinte... Eu, por exemplo, quando o holociclo está um pouco poluído, eu chego lá e espirro daí imediatamente. Outra coisa, se eu vou pegar, por exemplo, os jornais novos que chegaram, um pacotão de jornal, você sabe que o jornal é cheio de gases novos. Eu quase sempre espirro. Agora, depois aquilo passa. Agora, isso eu sei que é um processo de alergia, é um problema natural, é o meu organismo, a minha imunidade que está reagindo. Espirro, nesse caso, você sabe, é defesa. Isso aí é positivo. Agora, isso a gente sabe. Mas agora, por exemplo, eu posso chegar no lugar e eu ver que as energias estão mexendo comigo. Entende? Dentro dos processos. Espirrando. Pode acontecer isso. Mas, não, começa a mexer, você nota que tem alguma coisa. Fala assim, não, Sim. aqui tem processo de ectoplasmia. Tem algum troço que está mexendo. Isso é a pessoa que tem que saber. Eu queria entender um pouco isso com relação com o meu caso pessoal, que é assim, eu já tenho um processo de alergia, venho estudando um pouco isso, em função das dificuldades que eu tive antes, agora já está até melhor. Por um lado, melhor, por outro, mais sensível. Porque assim, eu tenho problema de retenção de líquido e da edema de glote com alguns remédios, com ácidos, por exemplo, aspirina, essas coisas. E, ao mesmo tempo, tem o processo que é na garganta, né, edema de glote, e eu tenho problema, às vezes, de engasgar em situações Agora, assim... Eu queria entender o que... Mesmo quando você não souber, Valesca, tem uma saída para isso. Começa a mexer com o estado vibracional e pensa na área que você está sentindo. Por exemplo, no laringo chakra. E começa a limpar com a sua própria energia o que está lá. Se for alergia, vai continuar. Não, tem vezes que eu vejo que não é alergia. Pois é, então Mas... é porque limpou. Mas você limpa na hora. O que não é alergia, a gente tira com a mão. Uma outra coisa. Em tese, todo elemento da humanidade, homem e mulher, tem idiosincrasia, tem intolerância alimentar, tem alergia a alguma coisa. Isso faz parte da bioquímica do corpo. Uma pessoa que fala que não tem nada de qualquer coisa disso que eu falei, depende da hora, depende da idade dela, depende do contexto, aonde ela está. Eu vou repetir, todo mundo tem idiosincrasia, intolerância alimentar e alergia para alguma coisa. A intolerância alimentar, por exemplo, se você pegar um monte de comida para dar para os onívoros, vai ter determinada comida que aquela pessoa vai afetar. Essa aqui vai afetar aquilo outro, aquilo ali vai afetar aquilo lá. Todo mundo tem alguma coisa, porque ninguém é igual. E a biologia não é igual. E nós temos elementos, ingredientes demais nesse mundo, ainda mais com essa poluição generalizada que está aí. Então, todo mundo tem isso. A gente tem que afastar essa possibilidade disso aí e ver o que é que acontece. Esse é o motivo que eu olho tudo quanto é detalhe dessas coisas todas. Por exemplo, esses últimos anos, eu tive praticamente aqui uns resfriados, parece que foi 6, nesses 13 anos de CAEC. Todos eles devido ou tinta, ou limpeza, ou ingrediente que colocar, detergente colocar demais nas coisas.
É tanto que eu não apareço em nada que seja novo, nem nada, porque senão muda. O último que aconteceu aqui, uma menina fez isso de propósito. Eu peguei gripe Você também. sabe, foi feito de propósito aí, para pegar o povo. É o X14, Agora, foi bom, né? porque eu senti o negócio antes, nem entrei lá, eu não senti nada. Agora, por exemplo, um monte de gente aqui tem resfriado. Vocês estão acompanhando, muita gente está acompanhando aqui o tertuliário nosso aqui, as tertúlias. Muitos de vocês tiveram vários resfriados. Vocês viram eu com resfriado? Como é que é isso? Porque eu me preservo, eu faço uma força danada. Inclusive, eu tomo uma vitamina que é um levanta-cadáver, né? Aquilo ajuda a pessoa a não ter resfriado também. Agora, veja, eu não tomei essas vacinas aí de gripe, por quê? Eu fui tomar uma, me deu resfriado. O último resfriado que eu tive foi quando eu tomei a vacina. Eu não estava com nada. E, foi eu e milhares de outras pessoas que tiveram com a vacina, tiveram resfriado. Eu não sou contra a vacina, não. Acho que todo mundo tem que vacinar. Agora, esse remédio que eu tomo é uma verdadeira vacina, né? Esse conjunto vitamínico, que é o americano lá. Ele é forte, melhora, ajuda. Então, essas duas coisas você põe em conjunto, tá certo? A alergia e o processo parapsíquico da energia. Pensa nisso. Então. Sobre a questão do odor e a impregnação, né, na energosfera ou no ambiente. Você tem hipóteses, assim, como é que é essa relação? Como é que chega a densificar a energia? Olha, no Brasil, o processo de odor, o que você deve levar mais em consideração a respeito do processo da energia é quando você vê cheiro de fumo, que quase sempre diz respeito aos processos sincréticos dessas seitas que fazem despacho. Aquilo dá um cheiro de fumo muito forte. E isso quase sempre mexe com Exu ou o Exu de mulher. Você sabe o nome que é, né? Pombagira. Né? Pombagira. Quase sempre uma coisa ou outra disso aí. E isso aí fica impregnado porque é efeito físico. É um tipo de olorização patológica. Entende? Agora, a olorização, quase sempre, ela vem em forma de um remédio perfumado. Isso é a média. Pode ser um perfume, pode ser um remédio, mas quase sempre é um remédio que é um perfume. É um perfume que é um remédio. Entendeu como é que é? Isso é olorização, fenômeno da olorização. Agora, essa combinação da energia com a química, como é, você já chegou a pesquisar? Não, isso tudo aí é difícil ver por causa do processo que mistura. Por exemplo, você pode pegar uma água, você joga energia, ela pode começar a ter alteração bioquímica. Aquilo pode dar algum odor. Uma água. Por isso que eles usam aquela água fluidificada, aqueles negócios todos que tem em parte, tem sua razão. É uma água magnetizada. Ela pode, sim, que a água é um bom veículo, é um bom condutor no processo. Agora, tem uma opção de coisa que pode ser assim, né? Tem vários objetos que são mais sensíveis. Tá. Agora, em relação à forma holopensênica, o acesso da energosfera à forma, mesmo no ambiente que seja que tenha passado por atividades negativas, assim. Não, porque as energias da pessoa estão ali. Às vezes estão gravitando ali desde a vida dela. Às vezes tem objeto, tem um ambiente, a terra, as coisas. Isso tudo está lá, não tem saída. Mas mesmo eu já vi gente que chegou no cemitério para a gente visitar uma pessoa, quando a pessoa quase desmaiou, a hora que chegou perto de uma sepultura. Tinha sido ele na vida passada. Eu vi isso no interior. Agora, um assunto terrível. Como entrar naquela... O negócio implicou um monte de coisa por causa de família, um milhão de coisas. Que é a personalidade consecutiva. Entendeu? Agora, veja, isso aqui é forma. A forma do cadáver é um negócio de doido. Você entendeu? Isso é no cemitério, o cara enterrado lá. Mas é que ainda tinha pedaço do cadáver lá, alguma coisa tinha, né? Mas ele estava negativo, né? No caso foi negativo, porque a pessoa não tinha nenhuma noção de nada disso. Agora, a gente foi examinar para ver quem era. Ele nem sabia quem era a pessoa, muito menos eu. Mas nós fomos examinar, o negócio era o cara.
Então a energia... Aí foi pesquisar, fomos ver onde é que era, a fazenda que o cara morava, como é que é o negócio. Aí foi um tal de dejaísmo, déjà vu, de tudo quanto é coisa, ele viu tudo. Então a energia gravitante da pessoa ali, do rastro dela, fica independente das Fica, mas agora o cadáver é que fica mais. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se um dia a minha angina aumentar e eu dessomar, eu quero ser cremado, tá certo? Eu não quero ficar cadáver nenhum aí para dar trabalho para vocês, não. Pode cremar e julgar em algum lugar por aí afora. Talvez julgar nas cataratas, porque vai rápido, né? Ela cata até rata, né? As cataratas, né? Cata rata. Então é capaz de catar também minhas cinzas. A vida é dura. É. Só volto para outra pergunta de novo, aqui na página 45 também. Aí tem lá serenidade, aí tem perturbada ou calma, entre parênteses, temperamento. Como é que a gente consegue... Onde é que está isso aí? Na página 45, identificação, e aí tem o item 03. 03, serenidade. Perturbada ou calma. Aí entre parênteses, temperamento. É. Então, por exemplo, como a gente consegue perceber o temperamento, que é uma tendência da pessoa, que é uma coisa que é a última coisa que a gente acaba descartando, na energosfera de uma pessoa? Como é que consegue fazer esse rapport? Examina meu caso. O que você acha? Eu sou um cara calmo ou eu sou um pouco desesperado? Não, calmo. Eu mexo com as energias. Mas eu posso ficar desesperado. Você entendeu? Mas isso agora, não faz parte do seu temperamento. Vamos ver se eu fico com adrenalina. Então, veja, as pessoas que mexem muito com energia acabam dominando todas as suas reações. Mas, por exemplo, se eu tenho uma assimilação mais forte com o outro, e aí perceber o temperamento da pessoa, a tendência dela, certo. só na energosfera. Certo. Quer dizer, como que isso é possível, assim? Não, por causa do processo da irradiação, você entrou dentro do holopensene, ela também entrou. Mas aí, no caso, entra o Mater Pensene, o holopensene da pessoa. Às vezes você entra por causa da clarividência. A energia abre as portas para a sua sensibilidade para a psique. O que você tem, você capta. Eu, por exemplo, se estou examinando uma pessoa, eu coloco tudo que eu posso. Naquele contexto, naquele momento evolutivo, o que eu posso para captar, eu coloco ali dentro. Tudo quanto é possibilidade ou modalidade para a percepção que eu tenho, eu ponho para ver o que eu posso fazer para ajudar, né? No caso, por exemplo, dependendo da assimilação, pode ter retrocognição com a pessoa? Como é que é? Dependendo da assimilação, pode ser uma retrocognição? Ou seja, pode, às vezes eu tenho a retrocognição que a pessoa nunca teve. E é a dela. Sim. Outra coisa, isso às vezes é assim, ó, instantâneo, a evidência é tudo instantâneo, que é consciência para consciência. Há um caso meu terrível, que foi lá, que criou até problema, lá em São Paulo, que o povo sabe. Eu, depois de falar 6 horas lá, estou preparando, pegando meus dados, as minhas coisas, para pegar o avião, para voltar para o Rio, depois lá de uma big da reunião, porque eu ia sempre no primeiro domingo de cada mês. Então, na hora que eu estou saindo, chega 3 pessoas, e com a pessoa lá que tinha um problema, que estava com uma 4ª pessoa em casa. E eles queriam que a gente assistisse o que era. Aí o cara que falou, eu comecei a ver, e chegou uma concierge para mim e começou a debulhar tudo que queria a respeito do cara que estava em casa e o que tinha relação com eles. Assim, ó, em minutos. Os caras sentaram a hora que eu fui falando, porque esclareceu tudo. Nunca tinha visto os caras, ninguém lá conhecia, não sabia nada. Era de uma base italiana lá do povo de São Paulo. Agora, tudo na hora, todo mundo viu o que aconteceu. E eu fui embora para o avião. Dei indicação, o que foi. Agora a gente viu vida passada dos caras, descrevi o ambiente, o que é que tinha. E eles, tudo o que aquele povo sabia, eles confirmaram tudo. Eu nunca vi aquelas pessoas. Como é que é isso? Assim é um monte clarividente, o povo tudo tem possibilidade para isso. Então o problema todo é de assimilação simpática. Entende? O processo ali. Assim. E você captar o que é que tem. Agora, se vem um aparador, ele fala. O negócio vem, ele transmite, você só fala. O negócio vem.
Agora, no caso aí, foi feito lá, porque o negócio foi instantâneo. Aquilo, na verdade, foi uma pangrafia violenta. Que eu vi tudo. Falei o cara como é que era, o que estava em casa, que tinha um problema, por que era, o que ele tinha sido na outra vida, o outro cara que estava lá, o que foi procurar, o que ele era dentro do outro, dentro da história que tinha. Descrevi o ambiente, o que é que tinha, como é que era. Agora, dentro daquilo que eu sabia, tudo foi confirmado instantaneamente. E eu só dei tchau para eles e fui embora, porque já estava na hora para pegar o avião, porque eu tinha um horário, tudo certo, o negócio era sério, ponte aérea às vezes, conforme a época do ano, era muito cheia, outra hora atrasava avião. Eu fiz isso há anos e anos, Rio e São Paulo. Só volta só uma pergunta assim, fora um pouco do verbete. Quando ocorre algumas transmigrações de algumas consciências para um outro planeta, alguma coisa assim, sempre é em grupo. Nunca tem o caso de ser uma consciência sozinha. Só é sozinho quando é serenão, né? Alguém muito elevado. Tá. Mas geralmente as pessoas estão em grupo, né? É em grupo. O processo de evolução de um lugar para outro, quando o negócio é sério, quase sempre é equipe. Tem equipe assistencial, entende? A propósito, Eliel, aqui, por exemplo, nas nossas coisas, do CAE, que é as coisas nossas, raramente você vai ver um aparador funcionando sozinho. Tem sempre equipe. Então, Pedro. Eu quero saber como fica os morfos pensenes na energosfera da pessoa imaginativa. Qual a relação disso, né? E isso com a dispersão consciencial, porque fica... Uma coisa puxa a outra e a pessoa fica no mundo da lua. Ela tem que colocar os dois pés em cima da rocha e o mental soma no cosmos. Se ela põe só o mental soma no cosmos, ela entra no cosmos das bobagens. É o pior deles. Ela fica no processo de emoção, do idealismo, da fantasia, ela devaneia. O problema é ter os dois pés em cima da rocha para servir de base. E aí o resto, você pensa no resto. Não tem outro jeito, não. Agora, não pode também deixar o processo da imaginação. A imaginação, você tem que dar asas à imaginação, tem que dar asas à imaginação. Então você não pode castrar também sua imaginação. Os dois pés em cima da rocha não é para castrar o que você raciocina. Você dá liberdade, mas você põe a racionalidade como o ponteiro consciencial da sua consciência. Você tem que ter uma bússola o tempo todo apontado para o lugar certo, é o ponteiro. Para você não sair para o acostamento. Esse é o caminho, não tem lógica? Sim, sim. Então tem que trabalhar para conseguir controlar isso, a tem. criação. Agora, ó, uma boa coisa, Pedro, é, por exemplo, esse curso do acoplamentário. Sim. Para a pessoa melhorar o problema do front chakra com a clarividência. Pois é. Sim. Que isso aí melhora a sua capacidade de perceber os morfopensênios. Sim. É o caminho. Trabalhar nisso, né? O domínio energético e o domínio da clarividência, para saber lidar. Uma outra coisa, vai chegar um ponto, se você desenvolver, eu já estou te avisando desde já, que às vezes você vai chegar a encostar num poste, você vai ter a reação do poste. Você vai entrar num carro do táxi, você vai ver o que aconteceu no táxi. Você tem cuidado. Tem que saber depois localizar, identificar e saber repartir cada coisa e colocar cada coisa no seu lugar. Porque senão, se não tiver cuidado, eu misturo, você está entendendo? Os ambientes, as coisas, eu tenho que definir tudo. Eu já tenho meus modos de me tratar, são muitos anos olhando, para não confundir as coisas. Às vezes é muito difícil. Por exemplo, você chega num lugar, tem uma festa, um evento social, alguma coisa, e eles te apresentam 3 pessoas simultaneamente. Você vê que tem alguma coisa errada. Você ainda não viu o que é. Às vezes, então, você vai localizar. Será que é uma dessas 3 pessoas? Aí você tem que examinar. De cara, você não tem noção de nada daquilo. Tem que ir com muito, tem que ir apalpando, urubu servando. Não tem outro jeito. Isso tudo aí vai acontecer. Sim. Você desenvolvendo mais, devido ao seu processo criativo das histórias, isso tudo vai dar. O morfopensene é poderoso. O negócio é muito sério. Os morfopensênios. Eles funcionam demais em cima da pessoa. Sim. E quanto aos objetos, coloca alguns objetos aqui, como os quadros, alguns objetos estão carregados mais de energia, né?
Quando a pessoa vai entrar em contato com a energosfera, por exemplo, num quadro antigo, ela vai entrar em contato com a Primeira energia. coisa, você vê se aquilo é sadio ou é negativo. Se ele está irradiando uma energia positiva ou negativa, patológica. Sim. Se tiver patológico, você vê o que você vai fazer. Ou fica com aquilo ou limpa o quadro. Sim. Às vezes é possível, às vezes não vale a pena. Há objetos que o melhor é você passar para frente ou dar um jeito. Sim. Enterrar ou qualquer coisa, porque a energia que você vai gastar com aquilo, você vai perder um ano de vida. Não vale a pena. Entendi. Você tem cuidado. Uhum. Tá certo? Tá certo. Então, Sandra. Eu queria saber, eu já tenho feito alguns exercícios de perceber a aura, por exemplo, das plantas, alguma coisa assim, mas das pessoas eu tenho dificuldade. O que eu percebo, às vezes, é o campo que se forma quando a pessoa começa a falar. Às vezes um professor, um aluno, que começa a falar, eu sinto que aquilo formou um campo em volta dele. Esse campo seria o quê? Uma extensão da energosfera da pessoa? É a energosfera dele com o trabalho que ele está fazendo. Aí vem os morfopensênios, é o holopensênio. Entende? Entendi. Agora, tem uns, por exemplo, que você vê logo que aquilo é positivo. Outros você vê logo que está destrambelhado. Outro você vê logo que ele está mal influenciado. Outro exercício que eu fiz, na verdade, sem querer, estava num ambiente e eu não estava percebendo a qualidade da energia das pessoas. Quando 2 pessoas saíram, o ambiente melhorou sensivelmente. Aí percebi Você percebeu a situação. que aonde estava lá, entende? O peso. E eu queria o fazer problema é ficar de olho para você não pôr o pé na jaca, né? E eu queria fazer mais 2 perguntas. Lá no acoplamentário, a gente sentiu ontem uma olorização que eu já tinha sentido outras vezes, mas essa aqui foi bem forte e outras pessoas também sentiram. Que não é bem um remédio perfumado, não. É um cheiro de ozônio, aquele enxofre. Ah, esse aí é por causa de ectoplasmia. É de ectoplasmia mesmo. Para limpar. Mas é isso quase positivo, sempre é de limpeza. Né? Ainda não é o bom, não. Não é, né? Não é nada. Mas é quando a coisa é mais densa, quando precisa fazer uma limpeza mais grossa. Às vezes, quando está começando. Foi no primeiro dia? Foi. Normal. Então, tá bom. E outra questão, professor Valdo, eu queria entender como que... O senhor contou outro dia a questão do espirro da Consciex, que o senhor escutou. Como é que funciona isso? Se a gente vê que o espirro nosso aqui é para fazer uma... Ele fez uma materialização... Ele deve ter feito o negócio tudo na hora. Materialização do sistema. Materializa todo o sistema, o mecanismo. Entendi. Agora, fica de olho. Por exemplo, você vai andando, eu não posso chamar. Vem cá, Sandra. Você está entendendo? A gente tem que saber, tudo na vida tem detalhes. Esse é um detalhe que eu estou te mostrando. Eu não posso chamar, vem cá, Sandra. Vem cá, Sandra. Não posso, né? O povo vai ter medo dela daqui a pouco, não pode. Mas então... Professor, aqui na página 45, película. Supõe ser o energossoma, em parte, o responsável pela energosfera humana, bem como pela chamada película áurica circunvolvente, pois a consciência, após passar pela segunda dessoma, o desvencilhar-se do holochakra, ainda apresenta certa energosfera. Isso, eu gostaria de saber mais sobre essa energosfera, porque... pelo menos quando ocorre a projeção, se consegue mexer com energia, você vê que tem o energossoma ainda. A pessoa, o holochakra, a pessoa que já não tem mais holochakra, e ela está só Mas de ela tem energia de cada veículo. O psicossoma tem energia do psicossoma. O metalsoma pode ter energia. Ele faz o que quer. É um tipo de energia porque a energia ela é imanente. É a vontade da pessoa que faz aquilo, a intenção dela. Então ela pega energia em qualquer veículo de manifestação que ela tem, ela movimenta aquilo. Depende do know-how. Modus faciendi, modus operandi. A competência dela. Eu tinha também da questão do EV, porque o senhor fala da questão do EV no extrafísico também, de pessoas que já não... O EV sempre vai ajudar a pessoa em qualquer lugar, por causa do processo de exteriorização de energia. Entende? Agora, esse processo da película que eu estou falando, é porque eles gostam de usar essa palavra película. Mas, às vezes, é uma irradiação enorme que a pessoa tem. Mas é uma irradiação
diretamente do psicossoma dela, que é luminoso, ou psicossoma... Não, ela mesma está mexendo na energia, ela pode saber mexer com aquilo, tudo é possível. Energia do tem que saber extrafísico. o que é que está acontecendo. Naquele caso, o que é? A gente nunca sabe. Tem que saber o que a pessoa está fazendo. Por exemplo, tem aquela pessoa que, eu já expliquei isso aqui, que é uma das técnicas que a gente usa fora do corpo. Você saiu do corpo, ficou no lugar, então você procura saber onde é que você está, de que modo que está. Aí você vai ver se tem alguma companhia. Você vai ver se é consciência ou a consciência. Aí você vê que tem uma forma que não é nada agradável, desagradável na frente. Então, o que você faz? Você exterioriza a energia para ver. Daí a pouco a pessoa começa a mexer com o processo de energia e chega, como aconteceu já uma vez comigo, com meu amigo, ele virou para mim assim, não, Valdo, não adianta mudar que eu sou feio assim mesmo. Não vou mudar. Você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas não era nem sempre é o Exu, nem sempre é o assediador. É a forma da pessoa do jeito que ela era mesmo. Ela ainda não tinha remoçado. Que depois de um certo tempo a pessoa remoça, vai para a juventude, etc. Ou até o contrário, né, professor? Ele vem contrário também bonitinho pode porque ser. não pode se mostrar Não, eu bem. às vezes eu gosto de aparecer sempre mais velho. Quando eu posso. Porque o mais velho, o povo já tem uma coisa a favor. Se você aparecer muito moço, cheio de vida, vai atender uma pessoa que está entregue às baratas, fica ruim, né? Não, você tem tudo bem, não tem nada. Agora não, se você vai numa coisa que fica mais ou menos igual, então o rapport já é melhor. Então é uma técnica de assistência. Entende? Entendi. Professor, Eu uso barba há muitos anos. Quando eu comecei, eu falei assim, Valdo, essa barba te envelhece pelo menos 20 anos. Eu falei assim, opa, bom, obrigado. Hein? Não, mas quando eu coloquei a barba a primeira vez que cresceu, realmente, eu tinha razão. Todo mundo me conhecia antes, uma hora para outra eu fico com uma barba enorme. Como é que fica? Uma barba veneranda, essa aqui é veneranda, olha o tamanho dela, ó. Aqui. Dá para espanar as coisas, tal. Dá para guardar dólar dentro dela. Uma nota de $100 fica guardada aqui e tal. Entende? É. Professor, que tipo de... Também a gente discutiu bastante a questão da materialização. Então, eu queria saber que tipo de processos assistenciais é necessário a materialização. E se é necessário, porque a gente A materialização, às vezes, é importante para fazer cirurgia, paracirurgia, cirurgia extrafísica. Tem que fazer o efeito físico. O efeito físico tem que ter materialização de alguma coisa. Materialização de remédio, materialização, às vezes, de mudança do processo para atuar dentro dos órgãos e sistema do corpo humano. Isso tem que ser materializado. É efeito físico. Aquele tipo de materialização que a gente vê nas fotos, né, nos centros espíritas e tudo, eles não, ali tem muita feitos coisa que é real, mas tem muita coisa que é fajuta. Isso. Eu olhei algumas fotos e eu achei interessante, porque algumas têm um negocinho branco atrás. Eu vi em várias fotos ali em alguns livros. Tem, às vezes, isso é preciso de ver o que é, o tipo que é. Às vezes pode ser radiação da própria energia. Entende? Tudo é possível. Agora, que essas coisas tudo pode ocorrer, pode. A energia pode fazer um monte de coisa, um monte de efeitos. Aquele tipo de materialização que ocorre, que a pessoa aparece inteira, qual a necessidade da pessoa aparecer inteira? Era para mostrar que a pessoa estava viva. Aí eles queriam era fazer a representação que ela não morreu, que a vida continua. Se você quer ver os melhores livros que você pode pegar, pega na Holoteca, Skrentnoten. É um alemão. Tem aí edição em alemão e tem edição também, parece, em inglês. A edição em alemão é que é o original dele. Skrent é com S. Skrentnoten. Entende? Pega lá, Notzen, que é o... Você vai ver. Notzen é N-O-T-Zin. Notzen. Entende? Esse aí é o melhor para ver. Tem muita foto. Certo, obrigada. Sim. Professor, às vezes nós temos contatos com algumas pessoas que, quando nós estamos com elas, o pensamento lógico e a racionalidade somem e a gente acaba sendo vítima de manipulação.
Porque você quer saber o que tem essas pessoas? Quais são os pormenores? Elas são assediadoras, elas são vampirizadoras. Vampiros, estão vampirizando você. Estão precisando, são carentes. Nós chamamos isso de consciências energívoras. Elas têm fome e sede de energia, têm carência. Entende? Isso é normal. Agora, ó, num caso desse, procure estudar essas pessoas se você puder. Ajuda. Se você tiver que viver com essas pessoas, tem que dar um jeito de você se encapsular. Porque senão, todo dia vai te chupar energia. Agora, ó, mulher às vezes é pior, tá? Mulher com mulher às vezes, então ainda piora mais. Então a mulher, por exemplo, ela entra num período menstrual, e ela entra lá no período menstrual, ou está numa TPM, ela pode passar, devido ao processo de energia, tudo que está na sala ali, ó, vai mexer nas mulherinhas todas. Aquelas que são mais sensíveis vão sentir o problema. Uma outra coisa, você sabia? Uma pessoa, por exemplo, faz uma repartição. Então, eles admitem uma série de funcionárias. Com o passar do tempo, a maior parte daquelas funcionárias que ficam amigas trabalhando todo dia, elas ficam com o período menstrual mais ou menos na mesma época. Isso é por causa da energia também. Tá certo? Gente, eu queria trazer para o próximo domingo, se vocês estiverem de acordo, um verbete que chama mimo energético. O que vocês acham? Pode, já que nós estamos falando de energia hoje? Mimo energético. Tá certo? Pode ser? Mimo. Sabe o que é mimo, né? Se não sabe, tem dicionário ali. Mimo. Agora, hoje nós temos 20 verbetes para selecionar. 10 que são antigos e 10 que são novos, tá certo? Os 10 primeiros que vão ler são os novos, tá certo? Pessoal, a gente vai ler os verbetes, o Igor vai ler os verbetes, todo mundo está com papel, mas eu queria dar antes 2 avisos online. O primeiro aviso é que a gente hoje não pôde acessar as perguntas dos teletertulianos, porque o nosso servidor das perguntas estava fora do ar o tempo todo, e não foi possível, solicitamos desculpas. Aí, depois dos verbetes, vamos ter os seguintes recados. A Carla, a Malu Balona, o Roberto Leinin e a Thaís. Solicitamos que todos sejam objetivos e breves na fala dos recados. Obrigada. Bom, então vamos às leituras aí. Verbetes novos, amortização evolutiva, consciência gráfica, culturologia, desintermediação, exegese conscienciológica, higiene consciencial, impossibilidade natural, legislogia, mater pensene predominante e matriz cultural. Verbetes antigos, falaciologia, interesse transempresarial, mega omissão, meio certo, minimorexis, pendência, primeira preocupação, recepção pós-dessomática, refinamento formal e vínculo consciencial. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para divulgar o ECP2, que vai acontecer aqui em Foz, nos dias 26 a 28 de setembro. O objetivo desse ECP2, que ocorre em parceria entre o IPC e o CAEC, é colocarmos pelo menos 70 holochakras dentro do campo assistencial no discernimento. Nós contamos com a participação de todos vocês, as inscrições já estão abertas na recepção do CAEC e atenção especial para quem participa das dinâmicas, que estão com desconto de 25%.
Além disso, até o dia 26 de julho, nós estamos com desconto para inscrições antecipadas. Então, o preço até o dia 26 de julho são 5 parcelas de R$ 118. E aí você pode verificar, se estiver participando da dinâmica, ainda tem 25% de desconto. Lembrando que os 25% de desconto em cima desse preço paga praticamente 6 meses de dinâmica. Então, quem ainda não faz dinâmica pode se inscrever nas dinâmicas, aproveitando o desconto e fazendo o ECP2, ok? Obrigada. Pessoal, boa tarde. A gente está aqui para divulgar para vocês o curso Heterocrítica Especial 2, que é a continuação do curso Cristo Espera por Ti, que muitos de vocês fizeram ano passado, em setembro, em outubro do ano passado. E a partir dessa semana, vocês vão conhecer toda semana na tertúlia um professor do curso que vai dar uma aula específica sobre o livro Avesso de um Balzac e sobre o assunto desse grupo evolutivo, né, que viveu na França, em Carcassonne. E hoje a professora Malo vai falar para vocês um pouquinho sobre o tema que ela vai abordar no curso. No outro curso, no primeiro especial, foi abordada uma mini biografia do Balzac. Acho que quem assistiu... Quem é que estava aqui que assistiu esse? Então, a gente fez já aquela abordagem. Nessa aula, nós vamos falar o contexto em que ele vivia, o contexto social, intelectual, cultural, histórico, o que influenciou ele, no caso, a mesologia que ele sofreu. Na hora de avaliar uma perspectiva biográfica, a gente não pode tirar o contexto que a pessoa vivia, o ambiente, o modismo, o que predominava, e ele foi muito influenciado por isso e pelos contemporâneos. Victor Hugo, Chateaubriand, todos os escritores e o mundo intelectual da época do século XIX. Então, quem quiser fazer um retrocognitário pessoal, pode vir que vai ter um banho de loja. Bom, então o curso vai ser no dia 19 a 21 de setembro. As inscrições estão abertas na recepção do CAEC e quem fizer agora em julho vai pagar R$ 380 ou 3 vezes de R$ 135. Então, repetindo, 19 a 21 de setembro, R$ 380 ou 3 vezes de R$ 135. Muito obrigado. Pessoal, um convite aqui, aproveitando o verbete, quem quiser trabalhar em Energosfera, pessoal, então nesta quinta-feira a gente vai ter o Natureza do Cosmos. A gente trabalha com energia desde a geoenergia até a energia do cosmos. Então a gente faz a caminhada, trabalha com acoplamento com as energias da natureza, após a gente faz a imersão no cosmos, e a terceira atividade, que é a técnica projetiva. Após bastante, vamos dizer, exercício energético, a gente aplica uma técnica projetiva para fazer com o objetivo, né, de exoprojeção. Então, essas 3 atividades está com preço promocional, né, pelo preço de 2, né? Então você pague 2, leve 3. Então aproveitem, quinta-feira a gente começa aqui às 3h30 da tarde, ok? R$60. Então o preço integral é 90, está saindo por R$60, ok? E um último recado, gente, é sobre o programa de desenvolvimento dos professores sempre aprendentes da reaprendência. É um esclarecimento e um convite, né? Esse programa é aberto a todos os docentes, né, que já têm experiência docente, e as pessoas que desejam entrar na docência conscienciológica. Então, nós estamos recebendo pedidos para entrevista, que é o primeiro passo para esse programa, e um outro convite em relação a esse programa é que nós oferecemos laboratórios de apoio ao docente. E nós teremos um agora em julho, que é o Laboratório de Subsídios à Docência, dia 27 de julho, num domingo, das 15 às 18 horas, que é gratuito e aberto a todos os docentes da Conscienciologia, justamente para poder passar técnicas e atualizar posturas de docência na Conscienciologia. Então fica aí o convite, e eu sou a pessoa que agenda as entrevistas e também as aulas abertas. Quem quiser, por favor, aproveite esse laboratório multidimensional. Pessoal, boa tarde. Ganhou Higiene Consciencial com 30 votos, a tertúlia de terça-feira, lá na sala da tertúlia. Boa tarde.